grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, mais uma formação, né, a respeito do nosso credo, a realidade mesmo da nossa profissão de fé. Bendito seja Deus porque estamos mais uma vez aqui hoje. Hoje, para falarmos um pouco, você já pode tomar o seu catecismo, já no artigo 7 do nosso credo, né, dessa primeira parte do catecismo, artigo 7, donde virá julgar os vivos e os mortos. Inicialmente, possamos então pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, venha transformar o nosso coração, venha iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade, para que possamos de forma digna podermos realmente aprender mais das coisas de Deus, aprender mais das coisas do alto. Possamos verdadeiramente estar de coração aberto mesmo, né? Gosto de dizer que muitas vezes quando nós conhecemos as coisas de Deus, conhecemos as coisas do alto, buscamos as coisas do alto, à medida que vamos aprendendo do Senhor, nós também vamos sendo curados e transformados. Por isso, desde já que nós possamos entregar toda esta nossa aula, toda esta nossa formação, pelas mãos de Nossa Senhora, Virgem Santíssima, a sede da sabedoria, nós possamos entregar nossa aula também ao Espírito Santo de Deus, para que ele venha dispor mesmo da nossa inteligência, dispor do nosso entendimento, para que possamos de forma satisfatória mesmo vivenciarmos esta formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos irmãos, nós vamos percebendo que já estamos assim bastante avançados dentro desta constituição do credo, né? Nós já falávamos na aula passada, inclusive, sobre boa parte da aula passada, falávamos um pouco a respeito da ressurreição de Jesus, da humanidade ressuscitada de Cristo, o estado, né, da humanidade ressuscitada de Cristo, a constituição das aparições do ressuscitado, né? Nós vimos toda essa configuração na aula passada, percebemos a ressurreição como obra da Santíssima Trindade, né? Isto dentro daquilo que já vivenciamos, né? Como também todo o sentido, todo o alcance salvífico da ressurreição de Cristo. E ainda falamos um pouco a respeito, no artigo 6, né? A respeito do mistério da ascensão do Senhor. Também havíamos falado um pouquinho sobre esta realidade de que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, todo-poderoso, né? Nós podemos perceber toda esta constituição. Inclusive, hoje vamos falar do artigo 7º, a partir do número 668, se você tomar o seu catecismo da Igreja Católica, já no número 668. É interessante observar esses acontecimentos da vinda de Cristo, né? Da realidade de Cristo. Nós vimos lá que o credo, ele apresenta, digamos assim, realidades no credo, que nós vamos observar que são realidades do passado, presentes no passado, nós evidenciamos assim no nosso tempo, né? Presentes do passado, realidades do presente e realidades do futuro. Nós observamos essas três condições no credo. Por exemplo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele criou o céu e a terra, é passado, né? Nossa constituição temporal, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido do poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Você vê que o tempo destes verbos sempre é o passado, né? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E de repente, o tempo do verbo muda. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então você vê esta realidade que nós estamos vivendo, uma realidade da história que nós percebemos aí do credo,
né, da pessoa de Cristo, nós observamos aí onde é que nós estamos na história, né? Nós estamos no tempo na história em que Jesus está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? E aí hoje nós já vamos observar uma realidade que é do futuro, de onde virá a julgar os vivos e os mortos, como nós já observamos aí no número 668, nesse artigo 7º do Credo, né? Então você percebe essas três condições temporais, né, dentro da nossa história, tendo em vista que o Senhor irrompe o tempo e entra na história, podemos assim observar. Então, você nota que esta realidade do artigo que nós já vamos começar hoje, falar um pouco hoje, né, já vai estar relacionado com uma realidade futura, se assim bem pudermos evidenciar, inclusive com uma realidade de caráter assim escatológico, né, se assim observarmos. Escatologia, né, escatom, vamos dizer assim, que significa a realidade das últimas coisas, podemos assim observar, né? Então, nós já percebemos aí no número 668 esta condição dentro deste processo, né? Ele voltará na glória, nós percebemos. Ele voltará na glória. Cristo já reina pela igreja. A gente vai percebendo que o Senhor, ele já reina, né? Mas ao mesmo tempo você vai observar que o próprio catecismo, quando chega no credo niceno-constantinopolitano, ele vai dizer que ele virá em sua glória e seu reino não terá fim, né? Podemos assim evidenciar, ou seja, ele reina, mas vamos observar que acontecerá justamente o tempo por ocasião da sua segunda vinda, da sua parousia, e que esse reinado atingirá, digamos, a sua plenitude, né? De modo que nós vamos rezar, o seu reino não terá fim. Podemos perceber, inclusive, aqui no número 668, se você acompanhar comigo, ele vai dizer assim: Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de toda autoridade, poder, potentado e soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele é a história do homem e mesmo toda a criação encontra sua recapitulação, sua consumação transcendente. Então você vê que o Senhor mesmo, ele rompe, vamos dizer assim, todo esse acontecimento, né? E mostra justamente que Cristo já está reinando por meio da igreja, que nós vamos ver isso mais adiante, é a configuração do corpo místico de Cristo, se assim bem pudermos perceber, dentro desses parágrafos que nós já estamos evidenciando aqui. Tanto no número 669, né, como também no número 670, quando ele já vai evidenciar justamente essa constituição do processo de redenção do Cristo, que já nos redimiu de todo o pecado, como também da sua ascensão, como ele já vai colocando aqui, no número 670. Desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Nós já estamos na última hora. Interessante observarmos esta constituição, né? Nós já estamos na última hora. Se você observar, por exemplo, na carta aos Hebreus, lá na constituição da carta aos Hebreus, você vai perceber justamente que logo no seu início dessa carta, né, se assim evidenciarmos, eu vou até tomar a carta aos Hebreus aqui, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, ó, dentro desse achado, né, que nós podemos evidenciar. Logo no primeiro versículo, ele vai dizer: muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constitui o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas, né? E aí você vai perceber quando ele vai dizer aqui, nestes tempos que são os últimos. Ou seja, quando esta carta é escrita, né? E é escrita há 2000 anos, vamos dizer assim dessa forma, né? Naquele tempo, logo no início do tempo apostólico mesmo, quando essa carta foi escrita, já se via, já se evidenciava que estes eram os últimos tempos. Estes tempos que são os últimos, se nós evidenciarmos. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. Já faz 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos tempos.
se nós evidenciarmos, né? Então, você vai percebendo essa condição quando o catecismo vai dizer: já estamos na última hora. Portanto, a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra. Pois, já na terra, a Igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. Se nota justamente essa condição. Estamos vivendo os últimos tempos, já é a plenitude dos tempos quando o Senhor nasce de mulher, como diz a carta aos Gálatas, né? E nestes últimos tempos, nesses tempos que são os últimos, o Senhor mesmo vai manifestando justamente esta realidade de renovação do mundo, que está irrevogavelmente realizado, como diz o catecismo da Igreja. Nós vamos perceber, inclusive, aqui, né, que a Igreja ela se reveste de santidade, uma santidade, embora imperfeita. Nós vamos depois observar, né, o caráter de santidade da Igreja, né, podemos assim dizer. Né? A Igreja é santa, é justamente aquilo que nós professamos no credo. Creio na Santa Igreja Católica. Né? A realidade dos pecados que nós muitas vezes evidenciamos não fazem parte da Igreja, fazem parte dos seus membros. Por isso ele vai dizer aqui justamente que é uma verdadeira santidade, embora imperfeita, porque os seus membros, que somos nós, atrapalhamos muito essa realidade, né? Tendo em vista os pecados que existem nos membros da Igreja. E é interessante observar que, diante dos nossos pecados, né, eu gosto muito de lembrar isso, há muita coisa que é em mim, Igreja, há muita coisa que não é em mim, Igreja. Né? Quando eu pratico realidades, digamos assim, virtuosas, né? Realidades voltadas para Deus, realidades voltadas de fato para uma busca pela santidade, né? Então, disse que eu estou sendo Igreja. Agora, a partir do momento que eu começo a cometer meus pecados, né? Começo a cometer pecados, e especialmente pecados mortais, vamos dizer assim, eu perco esta comunhão com a Igreja que é santa. Digamos assim, eu deixo de ser Igreja, podemos observar, né? Há coisas em mim que são Igreja e há coisas em mim que não são Igreja. Coisas estas que eu preciso lutar contra, né? E buscar evidenciar, amadurecer, crescer ainda mais nas realidades que são Igreja, para que eu cada vez mais esteja em comunhão com este corpo místico de Cristo. Então é interessante percebermos isso que o Catecismo vai nos ensinando, né? Se você observar a partir do número 671, você vai notar justamente essa condição de que, como ele vai dizer aí, a espera de que tudo lhe seja submetido, né? Submetido ao Senhor, submetido a Cristo, né? A realidade do seu reinado de forma plena, de forma completa, digamos assim, de forma total, né? A formação do seu reinado. Ele vai falar justamente isso no número 671, quando ele diz: já presente em sua Igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado com poder e grande glória, pelo advento do Rei na terra. Este reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora estes já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a Igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertencem à idade presente, a figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as criaturas que gemem e sofrem como que em dores do parto. Você nota justamente essa condição em realidade. A Igreja ela caminha verdadeiramente, independente das circunstâncias da vida, independente das circunstâncias da história, né? Independente das adversidades pelas quais a Igreja vem passando, a Igreja sempre passou, né? A Igreja que está sempre em crise, porque é da natureza da Igreja a vida de provação, o ser perseguida, né? Faz parte da vida da Igreja a perseguição. Se ela não é perseguida de fora, ela é perseguida por dentro. Né? Nós vemos isso desde quando a Igreja vem se constituindo há 2000 anos. Você vai notar, por exemplo, quando ela era perseguida no tempo dos apóstolos, no tempo dos grandes mártires, né? Em que muitos mártires, milhares de mártires foram mortos pela causa de Cristo. Nós vamos notando toda essa constituição, desde a era apostólica, desde os relatos bíblicos, nós já vamos percebendo que a Igreja vem sendo perseguida.
quando ela para de ser perseguida, digamos assim, por ocasião das hordas do Império Romano, começam as perseguições internas, né? Desenvolvimento de certas heresias contra a vida da igreja, contra a realidade cristológica, contra a realidade trinitária, né? Nós vamos notando uma constituição agora de perseguição interna na vida da igreja, contra testemunhos de alguns bispos, de alguns padres, né? Até leigos mesmo. Nós vamos percebendo esta realidade, batismos que são feitos assim de forma em massa, como nós observamos justamente o batismo dos francos, vamos dizer assim, né? Quando Clovis, rei dos francos, foi batizado, praticamente o Império Franco, reino franco dos bárbaros, né? Também praticamente todo ele foram batizadas, aquelas milhares de pessoas, um batismo em massa, né? Nós vamos percebendo que o heroísmo que nós observávamos outrora nos mártires vai arrefecendo ao longo da história quando a perseguição deixa de acontecer por ocasião do Império Romano, né? Nós vamos notando esta realidade, mas a igreja vai sempre sendo perseguida de alguma forma, né? Sempre se tem estratégias para a perseguição da igreja, mas ela mantém o quê? O seu apostolado, que é de pregar o evangelho, associar esta atitude querigmática mesmo de anunciar o Cristo, né? Apesar de todas as adversidades que ela vem vivendo, que ela vem passando, né? Depois nós temos aí as realidades das perseguições que envolvem um cunho intelectual, né? Como nós vamos observar na época do Iluminismo, nós vamos percebendo toda essa condição. Nós tivemos também momentos assim terríveis de contra-testemunhos de sacerdotes, de padres, de bispos, ao longo da história, né? Quem não lembra do século X, o século de ferro, chamado o século de ferro, século que nós tínhamos papas que realmente não faziam jus mesmo à realidade da igreja, né? A posição que ocupavam. Então você vê esta realidade. Mas apesar disto, a igreja continua, né? Apesar de nós termos pessoas que não são tão dignas assim de ocupar as funções e os cargos eclesiásticos que ocupavam, mas apesar disso a igreja continua presente, né? Interessante observar alguns estudiosos, inclusive, né, alguns teólogos até, que vão falando justamente esta realidade, esta condição, né, diante desta abordagem. Você vai percebendo esta constituição na história, na vida da igreja. Ela mantém justamente o seu caráter de procurar manter-se firme na fé e, ao mesmo tempo, anunciando. Porque do mesmo jeito que nós observamos contra testemunhos de sacerdotes, de leigos, né? Inclusive, nós vemos também muitos exemplos, inúmeros exemplos de santidade. Nós vemos inúmeros exemplos dos santos, né? A igreja justamente é a igreja dos santos, é a igreja dos mártires, é a igreja das virgens, é a igreja dos apóstolos, né? É justamente a igreja que vem trabalhando justamente essa realidade mesmo, e é o que sustenta ela, né? O testemunho dos santos sustenta e arrasta verdadeiramente muitas almas também para Deus, né? Porque o testemunho edifica. Nós vamos notando que ela continua a evangelizar. Não é? Você vai evidenciando a evangelização até mesmo em lugares bem distantes, né? Bem longínquos, bem remotos. Inclusive, ao longo da história, nós notamos esta condição. Então, é a característica da igreja ser perseguida, claro, mas também, apesar da perseguição, o caráter evangelizador que a igreja apresenta. Por esse motivo, vai dizer o número 671, por esse motivo os cristãos oram sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe, vem, Senhor, como está escrito lá em Apocalipse 22. Você vai notar, inclusive, diante dessa condição e realidade, né? A igreja sempre se mantém fiel na Eucaristia, rezando, sobretudo, diante do Santíssimo, diante da Eucaristia, buscando viver efetivamente uma vida eucarística, né? Tem uma encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, logo no início da década de 80, que ele falava a respeito disso, né? Eclésia de Eucarístia, né? A igreja vive da Eucaristia. Recomendo vivamente que você possa ler este documento, né? Nós precisamos também, queridos irmãos, resgatar, junto com o catecismo, com a meditação, com o estudo do catecismo, resgatar mesmo essa realidade do estudo dos documentos da igreja. A realidade do estudo, vamos dizer, de uma eclésia de Eucarístia, né?
de uma Lumen Gentium, de uma Gaudium et Spes, que são documentos do Concílio Vaticano II, Eclésia de Eucarístia. A Igreja vive da Eucaristia, já foi São João Paulo II quem assim escreveu, mas promulgou, né, vamos dizer. Mas são uma riqueza, uma fonte de espiritualidade também, como também de ensinamento, para que você também possa vislumbrar. Infelizmente não se tem esta prática, não se tem este costume, este hábito de ler os documentos da Igreja, que são tão atuais, se nós evidenciarmos, né? O ensinamento mesmo do magistério, podemos assim dizer, posto em prática na nossa vida. Vale a pena realmente você conferir. Por isso que de vez em quando, vez ou outra, eu sempre estou aqui indicando algum documento, né? Alguma encíclica, alguma constituição dogmática, né? Para que você possa também experimentar a base, por exemplo, de onde o catecismo foi composto. Porque se você notar, muito do catecismo aqui que nós falamos, nós citamos documentos da Igreja porque são citados, né? Especialmente documentos pós-Concílio Vaticano II. Tá? Então é interessante percebermos esta realidade e vale muito a pena você meditar, você ler, você estudar, né? Porque são uma riqueza e uma fonte espiritual também, se nós evidenciarmos, sem falar na realidade moral que ele vem nos nortear. Né? Os documentos da Igreja nos norteiam quanto à moralidade, né? E vai nos ajudando mesmo a adquirir efetivamente uma mentalidade católica. Não tem como, não é possível você adquirir uma mentalidade, ser católico adquirindo mentalidades de outros credos, de outras religiões, né? Onde já se viu você ser um católico com mentalidade protestantizada. Não tem sentido. Ser um católico com uma mentalidade espírita não faz o menor sentido, né? Então, observe essa condição. Se nós ainda percebermos aqui no número 672, né? Ele vai dizer o seguinte: Cristo afirmou antes de sua ascensão que ainda não chegara a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo marcado pela tristeza e pela provação do mal. Né? É um tempo de perseguições, logicamente. E essas perseguições, elas surgiram quando surgiu nesta terra, na história, nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode prestar bastante atenção nos evangelhos, né? Que no Antigo Testamento praticamente não se falava muito dos demônios, por exemplo, né? Não se citavam tanto a realidade dos demônios, a realidade de Satanás, né? Mas quando nós observamos nos evangelhos, você vê várias vezes, nos 4 evangelhos, alusões dos demônios se manifestando ante a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, até revelando quem era ele, né? Sabemos quem tu és o Santo de Deus, né? Ou seja, com o advento de Cristo, nós notamos justamente uma realidade de perseguição que se intensificou, especialmente para aqueles que são cristãos, se assim bem pudermos ir percebendo esta constituição. E a partir de então, nós notamos também a configuração. A partir do número 673, ele vai falar deste advento, né? O advento glorioso de Cristo, esperança de Israel. Se você ainda puder perceber toda esta abordagem, esta constituição, que ele vai falar aqui a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Que você observa sendo narrado nas Sagradas Escrituras. Você observa lá a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, você vai observar, ele fala muito a respeito da segunda vinda de Cristo, né? O livro do Apocalipse também vai estar relacionando a segunda vinda de Cristo. Você vai percebendo justamente que o advento de Cristo está muito relacionado também, como ele vai dizer aqui, a partir da ascensão do Senhor. Já se começa a esperar, a partir da ascensão de Jesus, já se começa a esperar por sua segunda vinda, por sua parousia, se nós observarmos, né? Veja bem o que ele vai dizer. O advento de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo, né? Existem alguns dados, digamos assim,
que ainda hão de acontecer antes da vinda de Cristo, né? Se nós evidenciarmos estes componentes. É o que ele mostra aí no número 673, né? E aí você vai percebendo toda essa formação em que evidenciamos aqui que o Senhor, ele há de voltar e esta volta é iminente. Ou seja, se você observar a Sagrada Escritura, o contexto em que muitos dos livros do Novo Testamento vão sendo escritos, é num contexto em que eles como se estivessem esperando para logo a segunda vinda de Cristo. Se você observar a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, se evidenciarmos a primeira carta de São Pedro, se evidenciarmos o Apocalipse de São João, você vai observar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, em que ele fala da incorruptibilidade do corpo, né? Você vai observar que ele fala como se estivesse com esta segunda vinda, com esta parousia de forma iminente, né? Como se estivesse esperando para aquele momento. Até mesmo diante de algumas correntes teológicas que surgiram, algumas até de caráter herético, né? Que foram surgindo logo nos primeiros tempos do cristianismo. Aí a gente poderia citar o montanismo, ou então a constituição do docetismo, né? A formação, por exemplo, do próprio adocionismo. Nós vamos observar o milenarismo, né? Que são algumas doutrinas, digamos assim, heréticas. Nós vamos ainda falar um pouco sobre isso mais adiante. Nós vamos perceber que estas teorias tinham em mente, né, como se a segunda vinda de Cristo fosse para logo, fosse iminente, entende? Dentro desta constituição. Então nós notamos aqui justamente essa abordagem de modo que fala sobre esta segunda vinda, desde quando ele ascendeu ao céu. Esta segunda vinda é como se fosse de fato para logo, né? Se bem que da perspectiva de Deus realmente é bem para logo, né? Para nós é que pode demorar ainda séculos, quem sabe milênios, podemos ainda perceber esta constituição, né? No número 674, ele vai falando justamente sobre esta abordagem, né? Quando ele diz: a vinda do Messias depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo Israel. Uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. São Pedro afirma aos judeus de Jerusalém, depois de Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham à face do Senhor os tempos de refrigério. Então você nota também que é como se o Senhor estivesse tendo paciência com o seu povo, né? Como diz a própria palavra de São Paulo na sua primeira carta a Timóteo, ele vai dizer: da vontade, do desejo de Deus que todos os homens se salvem, né? Cheguem ao conhecimento da verdade, se nós observarmos nessa constituição. É do desejo de Deus que todos se salvem, né? Muito embora nem todos irão ser salvos, podemos assim observar, mas é da vontade de Deus, é do desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o Senhor realmente, muitas vezes, ele não demora na sua manifestação em sua segunda vinda gloriosa. Pelo contrário, ele tem muita paciência conosco, né? Esperando que nós mesmos procuremos trabalhar a nossa conversão dentro desse propósito, né? Você vai notando toda essa abordagem. Este número 674, ele apresenta aqui inúmeras passagens bíblicas, inclusive relacionadas aos Atos dos Apóstolos, relacionadas a 1 de Coríntios, capítulo 15, né, que vai tratar justamente da incorruptibilidade do corpo, né, dessa constituição mesmo de atingir a plenitude em Cristo, de estar, vamos dizer assim, ao mesmo tempo com a estatura de Cristo, né, podemos assim, alcançar a maturidade de Cristo, né? Nós notamos aqui quando ele vai dizer justamente nesse mesmo número 674, São Paulo lhe faz eco: se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? E mais adiante ele diz: a entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, dará ao povo de Deus a possibilidade de realizar a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Perceba que maravilha, podemos perceber esta realidade, né? E se notarmos ainda, tanto no número 675 até o número 677, ele vai falar aí da provação derradeira da igreja, né? A igreja há de ser provada. Uma grande provação sobre a igreja. Você vai evidenciando essa constituição aí, quando ele fala antes do advento de Cristo,
a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes, né? Não está aqui no catecismo, mas devo dizer que Nossa Senhora, né, nas suas aparições, especialmente em Fátima, ela vai falar sobre isso, né? A grande provação e a grande investida que o demônio irá fazer na igreja, digamos assim, será justamente atacando especificamente a família, né? A grande prova que estará a ser realizada pela própria ação do demônio, né, de Satanás e seus demônios, é justamente esta realidade, o ataque direto às famílias, né? E se você observar, faz um certo sentido, porque aqui ele vai dizer que esta provação final abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. Interessante você grifar aí esta passagem, esta palavra, este termo, o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A apostasia, do apostatar da fé, vamos dizer assim, é realmente abandonar a fé. Você abandona a fé. Devo ir mais além, né? Você é como se você rejeitasse si mesmo. Você rejeita. A gente sabe que ele existe, sabe que Deus existe, sabe que Jesus Cristo é Deus, sabe que ele, de fato, morreu e ressuscitou, né? Morreu por nós para a nossa salvação, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, ele faz milagres, ele é capaz de me conceder a salvação. Mas eu não quero. Então, é uma apostasia que nós observamos aqui, né? Isso aconteceu muito, por exemplo, na época dos mártires, né? Do mesmo jeito que a gente teve muitos mártires que anunciaram, professaram a sua fé mesmo diante do martírio, né? Como nós vemos tantos e tantos mártires ao longo da própria história da igreja mesmo, mas principalmente nos seus primeiros 400 anos, mas nós também tivemos muita gente que apostatou, né? Muita gente que diante da prova, né? Na cova dos leões, por exemplo, ou então diante do suplício, ou até mesmo diante de uma possível crucificação que ela iria se submeter, porque a crucificação era algo muito comum no Império Romano Antigo, né? Então, diante daquelas realidades, a pessoa realmente ela acabava cedendo, né? E aí negava veementemente a fé, né? Diante desta condição. Então, mas você também nota isso nos nossos tempos, né? De uma outra forma, mas evidencia muitas vezes esta realidade e condição. Né? Você vai notar justamente aquilo que nós vamos chamar de o anticristo, né? Ou uma postura anticrística, se assim bem pudermos evidenciar. No número 676, nós já percebemos esta condição. Esta impostura anticrística já se esboça no mundo, toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela, por meio do juízo escatológico. Né? Por meio desta condição escatológica. Mesmo em sua forma mitigada, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sobre o nome de milenarismo, aquilo que falávamos, né? De que o Senhor viria com pouco tempo, né? Para a sua segunda vinda, sobre uma forma política de um messianismo secularizado, né? As realidades que nós vemos muito em tempos atuais, ligadas à nova ordem mundial, né? A constituição de uma religião oficial para o mundo inteiro, e esta religião oficial para o mundo inteiro também estaria associada a um governo, a uma realidade política, né? Do mundo inteiro também, para o mundo inteiro também. Então, esta condição, né, se constitui numa terrível provação para a igreja, se assim evidenciarmos, né? E aí você vai notar que a igreja, do mesmo jeito como aconteceu com Jesus, e sabemos que a igreja, como sendo o corpo místico de Cristo, ela vai acompanhar também o Senhor na sua provação. Do mesmo jeito que o Senhor passou pela perseguição, né? O Senhor passou pela constituição da sua paixão, da sua morte, a igreja também há de passar por essa realidade. Você nota que a igreja vivencia, vamos dizer assim, seu ministério público como Senhor, né? A realidade de milagres, nós vemos ao longo da história da igreja, na vida dos santos mesmo, realidade de milagres, uma evangelização, propagação do evangelho para o mundo todo, né? O mundo inteiro pode ouvir a voz
do Senhor, por meio do eco que a igreja vai fazendo, da catequese que a igreja vai fazendo diante desta realidade, mas a igreja também vai seguir os passos do Senhor na sua paixão, né? Na sua constituição da sua paixão, na sua morte, inclusive, do Senhor. Do mesmo jeito, a igreja passará por essas experiências e também irá ressuscitar, vamos dizer assim, né? Para a realidade desta constituição de sua vinda gloriosa. Você nota isso no número 677, né? Se nós evidenciarmos aí, a igreja só entrará na glória do reino de Deus por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Note esta constituição. Você percebe isso? E a igreja que eu falo somos nós, né? Enquanto igreja, e vivemos também essas experiências, até mesmo particulares, neste processo, né? A partir do número 678, né, até o número 682, você nota essa condição da igreja que vem, do Senhor que vem para julgar os vivos e os mortos, né? Você nota mesmo quando ele vai dizer aí, número 678, na linha dos profetas e de João Batista, Jesus anunciou em sua pregação o juízo do último dia, né? Você vai evidenciar esta constituição mesmo, notória, tanto da parte da linha dos profetas, como da parte de João Batista. Ele vai dizer aqui, então será revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações. Você vai notar esta constituição diante desta abordagem, né? Em que ele fala aqui de que tudo será desvendado, digamos assim, né? Na última hora, no último dia, diante do juízo, né? Nós já vamos evidenciar esta condição. E no número 679 ele diz, Cristo é o Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu este direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar e dar vida àquele a quem estiver nele. Você nota essa constituição no catecismo da igreja, desta formação em que ele vai falar, né? No que diz respeito ao juízo, ao julgamento, vamos observar, dos vivos e dos mortos, que nós vamos voltar a falar mais adiante no credo, vamos ter oportunidade para falarmos a respeito desse julgamento dos vivos e dos mortos, na constituição do juízo particular, como também do juízo final. Interessante percebermos esta abordagem, né? A primeira carta aos Tessalonicenses também vai falar um pouco a respeito desta realidade, né? No capítulo 5, de que os mortos é que irão ressuscitar primeiro, seja para uma vida plena, seja para uma morte eterna, né? Para uma ressurreição de julgamento, como ele vai falar, por ocasião da segunda vinda de Cristo. E em seguida os vivos, que serão levados, né? Vamos dizer essa linguagem que a primeira carta aos Tessalonicenses vai dizer. Okay? Nós também podemos observar aqui, a partir do número 680 até o número 682, né? Você tem aí o resumo de toda esta parte relacionada a este artigo, né? Ao artigo 7, você pode notar um pouco do resumo de toda essa Constituição, tá? Para a gente já avançar e chegarmos no capítulo 3 do nosso credo, né? Nós vamos observar aqui o capítulo 3 da primeira parte do catecismo, se nós evidenciarmos. Você pode observar, por exemplo, o catecismo, essa primeira parte aqui, ela foi dividida em 3 capítulos, né? O capítulo 1, que se referia a Deus Pai, o capítulo 2, referindo-se a Deus Filho, né? E agora o capítulo 3, que vai estar relacionado com o Espírito Santo e com todo o restante da profissão de fé do nosso credo, né? Então, começamos aqui este capítulo 3 falando justamente a respeito da pessoa, né, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se nós formos observar, existe muita coisa para a gente falar a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Embora seja uma pessoa assim altamente discreta, digamos assim, né? Se observarmos em termos das suas passagens mesmo na Bíblia, né? Na própria constituição da própria tradição da igreja, você vai observar que pouco se deu atenção ao longo dos séculos, né? Pouco se deu atenção à pessoa do Espírito Santo, né? Até por uma questão mesmo de que era necessário que se estabelecesse mesmo uma doutrina mais sólida
a respeito da pessoa do Filho. Se você for observar, boa parte das heresias que nós evidenciamos no início mesmo da história da Igreja são heresias relacionadas à pessoa do Filho. Além de terem as heresias trinitárias, nós tivemos algumas heresias de caráter trinitário, que a Igreja precisou realmente estabelecer mesmo o seu posicionamento para que as almas não se perdessem, né, através dos seus diversos concílios, mas nós tivemos muito mais preocupação com o entendimento mesmo da pessoa do Filho, né? Se você for evidenciar. Por exemplo, você observa a heresia do arianismo que negava a divindade de Jesus, que foi muito evidente e muito combatida pela Igreja no século IV, tanto no Concílio de Nicéia como no Concílio de Constantinopla. Nós tivemos a heresia voltada para o monofisismo, né? O monofisismo, a heresia em que Jesus, ele é dito que ele tem a constituição de duas naturezas e duas pessoas, vamos dizer, né? Dentro dessa constituição. Tem o monotelismo, né? Que era outra heresia que estava relacionada com a vontade de Cristo, né? Dizendo que Jesus tinha apenas uma única vontade, quando na verdade Jesus tinha uma vontade humana e uma vontade divina. Então nós temos uma variedade aí de heresias cuja preocupação era realmente voltada para a pessoa de Cristo. E a Igreja, por meio dos seus santos, por meio dos seus doutores, por meio do seu magistério, foi combatendo essas heresias e ao mesmo tempo estabelecendo uma doutrina segura acerca da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que era o Filho eterno do Pai. Né? Deus Filho. Entende? Então, a pessoa do Espírito Santo, nós notamos que ela não foi tão, assim, digamos, evidenciada, estudada, trabalhada. Claro que sim, claro que houve, né? Mas você vê o quanto que se tem de conteúdo, de material teológico, né? De desenvolvimento teológico acerca da pessoa do Filho. Né? Por ocasião do século XI, mais ou menos, ali no século XII, já começaram heresias que estavam muito relacionadas com a humanidade de Cristo, negando a humanidade de Cristo, inclusive, que impactaria diretamente no sacramento da Eucaristia, né? O corpo, o sangue, a alma e divindade do nosso Senhor presente na Eucaristia, e aí a Igreja também vai desenvolver, onde entra aí também as figuras, digamos, de Santo Tomás de Aquino, de São Boaventura, né? De São Bernardo de Claraval, Santo Alberto Magno, que vão trabalhar também toda uma teologia sobre esta realidade do caráter da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós ainda vamos evidenciar mais adiante com a Reforma Protestante, a Revolta Protestante, né? A realidade das heresias eclesiológicas, em que a gente vai ter também agora a Igreja também se preocupando em mostrar a autenticidade da Igreja enquanto mistério, né? A Igreja é um mistério, então observar também esta condição em realidade, de modo que a realidade mesmo magisterial, né, da pessoa do Espírito Santo, vamos dizer assim, ela ficou de certa forma obscurecida, obnubilada, vamos dizer, né? De modo que nós praticamente não tivemos documentos magisteriais acerca da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? O Papa Leão XIII, no século XIX, né, por ocasião até mesmo de exortações místicas de alguns santos, inclusive, como a beata Helena Guerra, ele estabelece um documento, uma encíclica, né, Id Illud Munus, que trata a respeito da pessoa do Espírito Santo de forma bem mais efetiva. Né? O século XX é considerado o século do Espírito Santo, se assim pudermos evidenciar, né? Até a própria consagração do Papa Leão XIII, que fez por ocasião do início do século XX mesmo, 1º de janeiro de 1901, né? Ele fez logo à meia-noite mesmo, na virada do ano, na virada do século, o Papa Leão XIII, na Basílica de São Pedro, consagra o século XX ao Espírito Santo, né? A realidade mesmo dele consagrar rezando o chamado Veni Creator Spiritus, né? Vem Espírito Criador, que nós evidenciamos, ele rezou em latim no início do século, consagrando o século XX ao Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo, ao longo da história, tanto a história da Igreja como a própria história do povo de Deus, nós vamos observar na Sagrada Escritura, mesmo no Antigo Testamento, né? Nós vamos perceber que se trata de uma realidade em que ele era muito discreto, não aparecia muito.
nós podemos ir notando esta constituição. É o que nós percebemos um pouco aqui no número 683, já aqui no Catecismo, né? Você vai evidenciar o seguinte, olha. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Este conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É bem interessante essa realidade. Perceba, o Espírito Santo de todas as pessoas, das 3 pessoas da Trindade, o Espírito Santo é o mais discreto, vamos dizer assim, né? Até dentro do nosso próprio imaginário podemos observar. Por exemplo, o Pai, Deus Pai, né? Mesmo que o Pai não tenha se revelado, digamos assim, historicamente, como aconteceu com o Filho e como aconteceu com o Espírito Santo, né? O Pai não veio para este mundo como o Filho veio, como o Espírito Santo veio. Claro que o Pai está presente aqui também, neste mundo, de uma forma assim, ele vem, né, dentro dessa constituição mesmo, né, intangível, vamos dizer assim. Mas não do ponto de vista histórico, como fez Jesus, como fez o próprio Espírito que veio na história, né? Você não evidencia isso com o Pai, por abrangência, vamos dizer desta forma, né? Mas você tem uma ideia do Pai, né? Ele é um Pai. O Pai, ele pode dizer eu sou. O Pai, Deus Pai, na Escritura Sagrada mesmo, ele diz eu sou. Ele diz eu, né? Ele diz meu, como ele fala na Transfiguração. Este é o meu Filho amado, né? Então você nota essas constituições referentes ao Pai. O próprio Jesus mesmo também diz eu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe uma certa personalidade, uma pessoalidade, digamos assim, né? Um caráter de pessoa efetivo, tanto no Pai como no Filho. Mas quando a gente chega no Espírito Santo, né, a gente não nota essa mesma abordagem, né? O Espírito Santo ele não diz dele mesmo, entende? Ele não fala, não tem na Sagrada Escritura essa coisa do Espírito falando dele mesmo, podemos assim observar, né? Então você nota esse grande mistério. No entanto, eu só tenho contato com Jesus, eu só consigo ser tocado pelo Senhor se eu primeiro for tocado pelo Espírito Santo. Entende? No entanto, eu só consigo evidenciar as realidades, por exemplo, dos milagres que acontecem, né? Porque é o Espírito Santo quem faz. Até mesmo a própria palavra de Deus, né? O entendimento da palavra de Deus é pelo Espírito Santo que eu consigo observar este entendimento, né? É aquela realidade que nós observamos do Pai, que envia, que fala, né? O Pai que fala, podemos assim observar. E o que é que o Pai fala? Ele fala uma palavra, se assim evidenciarmos, né? Esta palavra é quem? É Cristo, né? Mas o Espírito Santo, se nós observarmos, se fizermos uma analogia, porque é uma das melhores formas de estudar essas partes invisíveis, né? É fazendo analogia com coisas visíveis, com coisas do nosso cotidiano. O Pai seria a fala, digamos assim, né? Ele falou. O Filho é a palavra falada pelo Pai, né? A palavra em si. E o Espírito, para que você possa falar, vamos fazer uma analogia aqui, para que você possa falar, é necessário que você sopre, né? Você não consegue falar se você não tiver ar, né? Para que o som saia, seja produzida a parte das suas cordas, das suas pregas vocais, é necessário que exista uma circulação de ar, exista um sopro. Cada vez que eu estou falando aqui, eu estou soltando um ar. Sem esse ar, o som não se propaga. Sem esse ar, a palavra não se propaga. Percebem essa analogia? O Espírito Santo é justamente este ar, digamos assim, este ruar, né? Como é pronunciado no hebraico. E nós vemos isso lá no Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, planava, né? Plainava sobre as águas. Então você observa esta constituição, percebendo que o Espírito é como este sopro, entende? Que sopra a palavra de Deus pronunciada pelo Pai. Sopra a palavra de Deus, que é o Filho, pronunciada pelo Pai. Note a presença da Trindade aqui, se nós evidenciarmos, né? É isso que nós podemos ver aí ao longo destes números 683 como 684, né? Nós podemos evidenciar toda essa constituição. Até mesmo no número 683 ele vai dizer aí uma palavra de Santo Irineu,
de Lyon, né? Um padre da igreja, nós vamos observar quando ele diz: o batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio de seu Filho no Espírito Santo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho ninguém pode aproximar-se do Pai. Pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Ou seja, não podemos conhecer o Filho de Deus sem a ação do Espírito. É aquela realidade mais tímida que nós temos, digamos assim, a que menos se conhece, a mais misteriosa, né? É a constituição mais misteriosa, a missão do Espírito Santo um pouco diferente da missão do Filho, ambos enviados para cá, para este mundo, pelo Pai, podemos assim dizer, né? Mas você nota que é uma missão discreta e, no entanto, de extrema importância para que nós possamos conhecer o Filho, ter também acesso ao Pai. Então você vai observando esta abordagem, né? O número 684, ele mesmo vai dizer: o Espírito Santo, por sua graça, é primeiro no despertar de nossa fé e na vida nova, que é conhecer o Pai e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. Essa é a realidade que falávamos, né? Todavia, é o último na revelação das pessoas. Ou seja, se você observar do ponto de vista da ação, o Espírito Santo às vezes vem até primeiro, se nós notarmos. Se você for no Gênesis, quem é primeiro apresentado, né? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né? Se nós evidenciarmos. Entende? Ele foi o primeiro ali a se mostrar. Mas do ponto de vista da revelação, você vai vendo que o Antigo Testamento praticamente fala de Deus. Muitas vezes Deus vai sendo aproximado como um pai, né? E por ocasião do Novo Testamento, você vai percebendo que de repente se percebe que este pai, né, que Deus, tem um filho, que com ele é consubstancial, tem a mesma substância do pai. E aí Jesus já vai sendo revelado, já vai sendo apresentado. Né? E aí nós já vamos observar que Jesus vai falar que vai mandar o Paráclito, um outro Paráclito, né? O Espírito Santo. Ou seja, na ordem da revelação, o Espírito Santo é a última pessoa a ser apresentada, conforme nós vemos aqui no número 684. E é interessante nós observarmos esta passagem aí, né? Em uma nota menor, aqui no Catecismo, de São Gregório Nazianzenzo, que nós vamos evidenciar, né? Ele chamado de O Teólogo, São Gregório Nazianzo, O Teólogo, que vai explicar um pouco a respeito dessa progressão pedagógica da condescendência divina. É interessante observar só um contexto teológico, né? Aqui, um contexto histórico, aliás, só para nós percebermos um pouco da realidade histórica, né? Nós tivemos aí, por exemplo, São Gregório Nazianzenzo, ele se tornou patriarca, digamos assim, bispo, de Constantinopla, na época, por volta do século IV, ali entre 380 e 381. Nós vamos notar, por exemplo, que além dele, ele tinha também a sua constituição. Eram 3 padres, que nós chamamos de padres capadócios, né? Que existiam, que tinha naquele contexto histórico do século IV, né? E nós aí observamos o São Basílio Magno, né? Nós tivemos São Gregório de Nissa, irmão de São Basílio Magno, e temos São Gregório Nazianzeno, ou São Gregório Nazianzo, que é este que eu estou falando aqui, que era amigo de São Gregório de Nissa, por exemplo, né? E São Gregório Nazianzeno, ele foi patriarca, bispo, inclusive, de Constantinopla, por ocasião do ano mais ou menos 380, 381, quando existia ali, estava pairando ali uma heresia chamada macedonismo, que era uma heresia que negava a divindade do Espírito Santo, né? E aí São Gregório Nazianzo, ele faz justamente este belíssimo comentário que nós observamos aqui no número 684, que vale a pena nós meditarmos na sua leitura. Observe o que ele vai dizer. O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mas obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito Santo. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. E quando
a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentaram o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressos, de glória em glória, que a luz da Trindade resplenderá em claridades mais brilhantes. Que palavra poética, né? É bonito. A poesia, além de ser um grande orador, né, tem uma facilidade muito grande de ensinar uma teologia complexa como é a realidade da Trindade. Mas você nota que era justamente isso. Ele foi mostrando a revelação gradativa ao longo da história do povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, se assim bem pudermos evidenciar, né? Por isso ele diz aí no número 685, crer no Espírito Santo é professar que o Espírito é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como nós rezamos no credo niceno constantinopolitano. Ele que falou pelos profetas, né? Nós observamos ainda no credo esta constituição, e é por isso que se tratou do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária, dentro de todo este patamar, né? Nós vamos notando esta abordagem aí do número 685, né? E aí ele ainda vai falar do Espírito Santo dentro do processo da economia divina, né? Oikonomia, se nós observarmos o grego, que corresponde, nós já falamos sobre isso, né? Corresponde às ações de Deus ao longo da história para nos remeter à salvação, né? Todos os feitos do Senhor, desde o início da criação até a consumação dos tempos. Chamamos isso de economia de salvação, né? Nós podemos evidenciar esta constituição. E ainda por cima, se notarmos aqui também, a partir do número 686, quando ele também vai mencionar que o Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto de nossa salvação. Mas é, nos últimos tempos, inaugurado pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Nós observamos essa constituição. Ele está presente desde sempre na história, né, da revelação, vamos dizer, mas é por ocasião da encarnação do Verbo que ele, por vezes, passa a ser reconhecido como pessoa, né? Dentro desse programa, passa-se a reconhecê-lo nesse processo como pessoa diante desta Constituição. E aí nós observamos, no finalzinho já desse parágrafo, 686, ele vai dizer: esse projeto divino realizado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito difundido. Então, aí é onde vai surgir a realidade que virá logo em seguida, que nós vamos estudar. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Ou seja, todas essas manifestações, essas revelações virão justamente por ocasião da ação do Espírito Santo, que vai nos ensinando todas as coisas conforme nosso Senhor mesmo prometera, né? E aí, a partir do número 687 e seguintes, né, nós podemos notar aqui toda a constituição do creio, podemos assim dizer, no Espírito Santo. O artigo 8º, que nós vamos observar aqui agora, a partir deste número 687, se bem pudermos evidenciar, que fala um pouco mais a respeito desta abordagem do Espírito Santo, né? Inclusive na sua constituição, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança. Você pode notar, inclusive, se você perceber no número 688, né, você vai notar que ele vai fazer aqui uma série de alocuções mesmo, relacionando o Espírito Santo a diversas realidades, como ele mesmo vai dizer aqui. Número 688. A Igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. A Igreja é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. É onde nós podemos conhecê-lo. É onde o Espírito Santo se torna e se deixa conhecer, né? Diante de tanto mistério que nós evidenciamos dele ao longo da história, se assim observarmos. Então você vê aqui onde é que nós podemos evidenciar o conhecimento do Espírito Santo. Primeiro, nas Escrituras que ele inspirou. Ou seja, nas Escrituras Sagradas, nós evidenciarmos, né? Na Bíblia, nós podemos observar justamente essa constituição do Espírito Santo na Sagrada Escritura. Primeiramente, ele já vai colocar desta forma. Segundo, na tradição
da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais, né? A tradição da igreja, tradição aqui com T maiúsculo, né? Não é uma coisa pequena, mas é justamente o desenvolvimento da fé, tanto por meio dos padres da igreja, como por meio do seu clero, como por meio dos leigos, né? Que começam a praticar, a exercitar a fé e vão constituindo uma tradição, né? E vão transmitindo esta tradição ao longo dos seus sucessores, ao longo das suas próximas gerações. Então, você vê que o Espírito também passa a ser conhecido na tradição, se nós evidenciarmos, e também no magistério ao qual ele assiste. Por isso, a gente frisa tanto a questão dos documentos da Igreja, das encíclicas, dos ensinamentos, né? De documentos também que nós evidenciamos aí dentro da Constituição Conciliar, né, dos concílios, dos diversos concílios. Vez ou outra nós estamos aqui sempre citando alguns desses documentos que são assistidos na sua composição pelo Espírito Santo. E aí você vai observar ainda também a presença da liturgia sacramental, também é algo que nós podemos usar e ter conhecimento do Espírito através da liturgia do Santo Batismo, né? O Espírito Santo que vem como nos tornando filhos, fazendo-nos filhos de Deus, de criaturas passamos a filhos. O Espírito Santo vem em nosso auxílio por ocasião do Santo Batismo. No Santo Crisma, este Espírito Santo que vem como dom, né, para nos tornar, digamos assim, nos cristificar ao ponto de que possamos assumir a maturidade de Cristo. E é bem interessante quando observamos esta realidade, porque quem envia o Espírito é o Pai. Observe bem esse detalhe. O Espírito é enviado pelo Pai para que, ao ser enviado sobre nós, possamos gerar o Filho. Então, o Espírito é enviado pelo Pai para que nós possamos gerar o Filho, né? Assim como nós observamos no batismo, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus no batismo do Jordão, o céu se abre, uma voz vem do céu: eis o meu Filho amado, que hoje eu o gerei, né? A mesma forma acontece por ocasião do sacramento do batismo. O Espírito é derramado sobre nós, enviado pelo Pai, para gerar em nós o Filho. Do mesmo jeito, o sacramento da Crisma. Do mesmo jeito, o sacramento da Eucaristia, né? A Eucaristia, o Espírito Santo é enviado pelo Pai para gerar o Filho no pão e no vinho, vamos assim observar ali, pelo mistério da transubstanciação. Do mesmo jeito, na penitência, o sacramento ali vai ser evidenciado, o Espírito é lançado sobre o penitente para gerar um novo Cristo, porque você é nova criatura, banhado que foi pela misericórdia de Deus, né? Por ocasião do sacramento do batismo, pelo sangue de Jesus que te alcançou naquele sacramento. Sacramento da penitência, né? E em todos os sacramentos, seja na unção dos enfermos, seja na ordem, seja no matrimônio, você vai observar que o Espírito Santo é enviado pelo Pai para gerar sempre o Filho por ocasião daquele sacramento. Observamos essa constituição. Do mesmo jeito, na oração, como ele diz aqui, na qual ele intercede por nós. O Espírito nós também se torna a conhecer pela oração. Se assim bem pudermos notar, essa constituição, né? Você observa, por exemplo, a realidade da liturgia das horas, né? Se você notar toda a constituição, a vida oracional da liturgia das horas, que tem por meta, por sentido último, né? O próprio Cristo, mas conforme você vai adentrando na liturgia das horas, você vai adentrando na presença de Deus, o Espírito vai se tornando a conhecer ali, naquele momento em que você, rezando a liturgia das horas, você se coloca à presença do Deus Altíssimo e, consequentemente, você também passa a buscar esse conhecimento mais intenso da parte do Espírito. Não é à toa que a Igreja recomenda de forma viva, né? Não apenas recomenda, mas ordena aos sacerdotes que rezem a liturgia das horas e recomenda vivamente aos leigos que também assim o façam, né? Porque é também de uma riqueza espiritual tremenda. Do mesmo jeito, nós observamos aí, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada, né? Nós percebemos que o Espírito, por meio dos seus carismas, e aí de forma mais pontual, né? De forma mais até mesmo esporádica, né? O Espírito Santo pode atuar por meio dos seus carismas, por meio dos seus ministérios, bem como a constituição dos sinais da vida apostólica e missionária, que ele também se manifesta, e diante do testemunho, sobretudo no testemunho dos santos, que é quando, de fato, todas essas constituições atingem a sua plenitude, se assim bem pudermos
perceber, né? E a partir do número 689, nós percebemos aí esta missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Os dois, apesar de terem cada qual uma missão específica, a missão do Filho é uma missão enviada pelo Pai, que tem o aspecto de nos gerar a redenção, a missão do Espírito como o aspecto de nos gerar a santificação. Nós podemos notar esta realidade do Espírito Santo dentro deste processo, né? Que, como nós observamos no credo niceno-constantinopolitano, né? É o Espírito que vivifica, né? É o Espírito que dá vida. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Né? Interessante observar isso, perceber que o Espírito Santo, ele é este Dominum et vivificante, né? Você vai evidenciar justamente o Espírito é o Senhor que dá a vida. Tem até um documento da igreja com este termo, né? O Espírito que vivifica, o Senhor que vivifica, Dominum et vivificantem, né? Se nós evidenciarmos. Então você nota esta constituição. Ele que falou pelos profetas. O credo ele faz muita menção a esta realidade e o catecismo, inclusive, ele faz questão de explicar essa condição, porque os profetas, se nós evidenciarmos, não são apenas os profetas que nós temos, que observamos, vamos dizer, de Isaías, de Jeremias, de Baruque, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, né? Zacarias, Naum. Não são simplesmente esses profetas, João Batista, mas quando nós falamos que o Espírito que falou pelos profetas, ele está se referindo também aos próprios agiógrafos, ou seja, aqueles que foram considerados autores sagrados para a escrita da Sagrada Escritura. Nós podemos perceber toda esta constituição aí nos números 689 e 690, se assim pudermos ir observando toda esta abordagem, né? Nós vamos percebendo, inclusive, também, além desta visão, né? Notando, inclusive, aí, a partir do número 691, que o Espírito Santo também adquire um nome próprio, né? Como ele vai mesmo mencionar. Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos, como nós podemos observar aí, ele mesmo mencionando dentro desta constituição. O termo Espírito traduz o termo hebraico ruah, né? O qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, ar, vento. Aquilo que falávamos há pouco, né? A necessidade de que é necessário este sopro para que a palavra possa ecoar, né? É justamente essa condição. Sem o Espírito, vamos imaginar que eu vou ler a palavra de Deus, né? Vou rezar com a palavra de Deus, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, quando eu leio esta palavra que deveria iluminar o meu coração, iluminar a minha razão, iluminar a minha inteligência, né? É como se eu estivesse jogando água em cima de uma pedra e só está rodeando a pedra está molhando, mas a água não entra na pedra, né? Não entra na sua constituição mais interior. Então é mais ou menos essa ação, sem o Espírito Santo. Ele não adentra, esta palavra não entra no coração sem a ação do Espírito. E para irmos caminhando já para o final da nossa aula de hoje, nós podemos observar aí a partir do número 692, né? 692, temos aí as denominações do Espírito Santo, se nós observarmos, né? Estas denominações do Espírito Santo é bem interessante evidenciarmos, porque o Espírito Santo ele vai sendo denominado através de toda uma simbologia, apesar dele ser imaterial, né? O Espírito Santo imaterial, sendo terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a realidade invisível, mas a sua simbologia é marcada por inúmeras realidades simbólicas visíveis, conforme nós podemos notar aí no número 694, né? Os símbolos do Espírito Santo. Você pode perceber que ele vai mencionar aqui inúmeras realidades até bastante materiais, como diria o Frei Raniero Cantalamessa, que é pregador da Casa Vaticana, um patrólogo excelente, né? Extraordinário. Recomendo também a leitura dos seus livros, principalmente sobre o Espírito Santo.
E ele vai mencionar justamente isso, esta realidade, né? Que o Espírito Santo, sendo uma realidade espiritual, apresenta, quanto mais espiritual, quanto mais misterioso ele é, mais uma quantidade de símbolos maior, materialmente falando, ele vai apresentar. É isso que nós observamos aí. O símbolo da água, o símbolo da unção, do fogo, da nuvem, da luz, do selo, da mão, do dedo, da pomba. Nós podemos observar que cada um destes símbolos, né? Você nota que eu mencionei aqui rapidamente, mas isso toma pelo menos umas 2 páginas, 3 páginas do catecismo. Cada qual, mencionando, é fácil e é simples a compreensão para você evidenciar a constituição do simbolismo, por exemplo, do fogo, do simbolismo da água, que é usado, inclusive, se você observar também no sacramento, né? É usada a água do batismo, é usado também a constituição do fogo, né? Por ocasião da vela, toda essa abordagem que nós evidenciamos dentro desta simbologia por ação do Espírito, a própria pomba, né? Que você vê lá desde o processo do dilúvio até a constituição desta realidade do batismo de Jesus no Jordão. Você nota o dedo que nós rezamos, inclusive, no Veni Creator Spiritus, né? O Espírito que é o dedo da mão direita de Deus, né? Que cumpre as promessas dos profetas, dando-nos palavras de vida nova. Você vai observando toda esta realidade desta constituição. E ele mesmo menciona aqui, né? O dedo é citado no Veni Creator Spiritus, que invoca o Espírito Santo como o dedo da direita paterna, podemos evidenciar, né? A mão, como ele coloca aqui, tanto é que a imposição das mãos está muito associada, né, à invocação do Espírito Santo, que vem pela imposição de minhas mãos, já vai dizer o apóstolo São Paulo. São realidades que nós vamos observar aí, que você pode ir percebendo também até o número 701 do Catecismo da Igreja Católica, né? Pois bem, nós vamos ficando por aqui, vamos mais adiante observar ainda alguns traços, algumas realidades da ação do Espírito Santo no tempo das promessas, como também a constituição do Espírito na plenitude mesmo do tempo, né? Quando o Espírito vem sobre a igreja. Então você vai observando mais adiante, nós vamos ver estas condições. Por ora, vamos ficando por aqui, para que nós possamos também ir absorvendo um pouco de tudo isso que nós meditamos do Catecismo da Igreja. Peçamos à Virgem Maria, a Nossa Senhora, sede da sabedoria, que ela venha sempre interceder por nós, para que nós possamos, de forma digna, proveitosa, aproveitarmos dessas aulas, desse conteúdo formativo, que a Virgem Maria mesmo seja aquela formadora por excelência, que ela interceda a Jesus cada vez que você estiver assistindo essas aulas, para que a tua inteligência realmente seja iluminada pela graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,